senhores, começando mais uma aula de língua portuguesa e agora entramos na última classe gramatical, que é verbos, parte de verbos. Então essa parte aqui considero eu um dos mais importantes, o topo, digamos assim, das classes gramaticais é verbos. Em segundo colocado eu deixo conjunções e em terceiro pronomes. Tá? Então são as três mais importantes que mais caem em prova. Conjunções, lembrando que quem não sabe conjunção não vai saber lá na frente orações. Não vai saber porque não vai saber classificar. Se é adverbial, se é substantiva, se é adjetiva, se é concessiva, se é condicional, se é adversativa, não vai saber. Então tem que saber as conjunções. Tá? Pronomes, tem que saber principalmente na parte de colocação pronominal. Tem que saber. E verbos nem se fala. Verbos é o cara que manda em toda uma oração. É ele que manda. E hoje vocês vão entender como é que funciona a parte de modos e tempos verbais. Eu quero entrar nisso aqui agora, mas ficar um pouco desse conhecimento com vocês. E nas próximas aulas a gente vai falar mais de verbos, aí eu vou trazer mais detalhes sobre verbos, tá? Mas vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho que é bem importante, é a gente falar da primeira classificação de verbos. Nós temos dois tipos de verbos na língua portuguesa. Dois tipos de verbo. Um é chamado de verbo de ação. Verbo de ação. Eu vou colocar aqui, ó, ou nocional. Tá? E nós temos também os verbos de ligação ou relacional. Não pode sair da gravação. Bom, o que são verbos de ação e verbos de ligação? Tá? Qual é a diferença e o que vai diferenciar lá na análise das orações? Galera, verbo de ação, me dá um exemplo de verbo de ação, Bruno. Correr. Agora uma classificação, um conceito dele, vamos ver. Tudo que não é de ligação. Se for de ligação, não é de ação. Você viu que massa? Baita explicação. Então, ó, verbo de ligação. Tem um bizu para vocês decorar o que é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele traz uma ideia de estado. Ele vai ligar o estado da situação, tá? Tipo, ele é inteligente. Inteligente é o estado do cara, é como ele é. Então tá mais ligado à parte adjetiva da coisa, o verbo de ligação. E o verbo de ação dá uma ideia realmente de ação. Boa noite! Seja muito bem-vinda. Pá, que pressão. Pegaram folha para ela, não? Ah, bom. Viu? Sempre tem uma mão amiga. Então, o verbo de ligação, senhores, ele vai trazer uma ideia de adjetivo, de estado. Presta atenção nisso. Quem são os verbos de ligação? Quem são eles? Se vocês decorarem esses camaradas aqui, ó, presta atenção, decorarem esses camaradas aqui, vocês já automaticamente vão saber esses aqui, tá? O que acontece, ó? Lembra lá que eu falei para vocês no tempo da acentuação? Quem são as oxítonas acentuadas, Airan? O, E, A, em, ens. E quem são as paroxítonas acentuadas? Não, beleza, tem o Liga Nacional do Raio-X Pronto-Socorro, tem esse bizu. Mas é tudo aquilo que não é terminado em O, E, A, em, ens. Então, pela regra das oxítonas, automaticamente já está sabendo a regra das paroxítonas. Tá? Não precisa tu decorar tudo aquilo ali. Então aqui mesma coisa. Tu decorando isso, automaticamente tu já sabe isso aqui. Dúvidas, Evelyn? Não? Que bom. Fico muito feliz. Me dá um exemplo de verbo de ligação, Evelyn. Andar. Andar. Boa. O verbo andar é um verbo de ligação. Olha só, como é que eu decoro isso? Cafés PowerPoint. Cafés PowerPoint. Cafés. Continuar. Andar.
ficar, estar, ser, parecer, permanecer e tornar-se. Tornar-se. Agora presta atenção. Por que tornar-se? Tornar-se, porque por que tem esse pronome junto aqui? Porque ele é um verbo pronominal. Eu já disse para vocês em alguma aula, eu disse assim, ó, que existem verbos pronominais que tu necessita do pronome para poder conjugar ele. Tipo o verbo escabelar. É um verbo pronominal. Eu me escabelo. Suicidar, verbo pronominal. Eu não. Tu, te, tá? Então, beleza. O que é o tornar-se? Tornar-se pode ser também o verbo virar. O verbo virar. Tá? Então, o que ocorre aqui, senhores? Decora isso aqui. Cafés PowerPoint. Todos eles são verbos de ligação. Daqui a pouco eu vou mostrar por que são de ligação e o que muda lá na análise sintática. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer e tornar-se. Sempre serão? Na maioria das vezes sim. Mas, por exemplo, o verbo andar. Vou só dar uma ideia para vocês. O verbo andar, se eu estou falando de andar, de caminhar, é ação. Se eu estou falando de andar, ele anda triste, ele anda tristonho, aí é ligação. Porque aí eu estou usando o verbo para ligar um estado. O estado como a pessoa está. Agora, ele anda rapidamente pela rua, caminha. Aí é verbo de ação. Então eu tenho que entender um pouquinho da frase para poder conceituar esse verbo em ação ou ligação. Até aqui suave. Tranquilo? O está também, né? Ele está onde? No hospital. Nesse caso aí, eu não estou dando nenhum tipo de estado da pessoa. Ele está no hospital, verbo de ação. Tá? Então, são situações que eu tenho que ir analisando para poder dizer. O que ocorre? Todos esses verbos aqui é tornar-se. Ele se tornou servidor público. Ele virou servidor público. Ele virou servidor público. Não é de virar. Presta atenção, ó. Ele virou a cadeira. Mais uma análise. Ele virou a cadeira de lugar. Pegou a cadeira, virou ela. Ação. Agora, ele virou o servidor público, eu estou dando uma ideia de estado. Certo? Então eu tenho que fazer essa análise sempre para ver. Do outro quê? Depende do contexto que está sendo empregado. Depende do contexto. Mas na maioria das vezes não. Os verbos de ligação são esses aqui. São esses aqui, tá? Na maioria das vezes serão de ligação. Mas podem ser também usados como de ação. Não tem como outro verbo ser ligação. Existem algumas possibilidades de uma troca, mas os principais, 95% dos verbos são esses aqui. Tinha mais um que uma vez eu fiz uma análise e não me lembro agora qual é que era. Mas os principais, os mais utilizados são esses. Não dá para esquecer isso. Dúvida, João? Não? Next, de Pitibiribis. Paola, alguma dúvida? Nada. Verbo de ação, tudo que não é da ligação. Deu. Aqui. Fechou o brick, tá? Agora, ó. O que o verbo de ligação faz na análise sintática? Na análise sintática. O verbo de ação é tudo que não é de ligação. Então, se eu digo, ele anda rapidamente, esse anda de caminhar, verbo de ação, tá? Se eu digo, ele comeu bolo. Ele é feio. Duas situações. Primeira análise, verbo comer, verbo de ação. Não está nem naquele rol lá. Então, verbo de ação, normal. Quando eu tenho verbo de ação, presta atenção aqui, hein? Não olha para baixo, não olha para o lado, não olha para nada, olha para mim. Quando eu falo verbo de ação, depois do verbo de ação, pode vir um complemento verbal. Quem são os complementos? Quem são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Pode vir, não estou dizendo que vai vir sempre, porque existe verbo intransitivo. Ele saiu. Sair é verbo intransitivo. Ele é feio. É verbo
ser, verbo de ligação. Feio, o estado do cara. É o estado do cara. Se eu tenho verbo de ligação, já vai pegando aí o bizu, hein? Verbo de ligação, eu não tenho complemento verbal. Eu tenho predicativo. Então aqui vocês já estão entendendo. Verbo de ligação vai me trazer direto um predicativo. Verbo de ação me traz complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. Então, lá na sintaxe, quando nós estivermos analisando, a primeira coisa, acha o verbo, achei o verbo. O verbo é de ligação ou é de ação? Segunda análise é essa. É de ligação, então tem predicativo. É de ação, tem objeto direto ou objeto indireto. Ou não tem, né? Pode ser um verbo intransitivo. Suave daqui, Pedroca? Sim ou não? Tá bem? Tá com uma carinha hoje, cara. O que houve? Tá triste? Hã? Ai, pobrezinho. Quer um abraço? Não. Não precisa. Tá. Então... Sempre. Sempre. Não existe verbo de ligação intransitivo. Não existe, tá? Então, depois de verbo de ligação, predicativo. Tá. Não preciso falar disso aqui agora e nem devo. Só estou mostrando para vocês por que é necessário fazer a análise. No caso de ele é feio. Presta atenção, ele é feio. Feio, predicativo. Predicativo é a mesma coisa que qualidade. Presta atenção. Predicativo é a mesma coisa que qualidade. E aí, se o predicativo, a qualidade, for de quem está no sujeito, predicativo do sujeito. Se a qualidade for de quem estiver dentro do predicado, predicativo do objeto. Então se torna muito fácil. Vou mostrar isso aí para vocês depois. Até aqui, entenderam? Na próxima aula, eu vou trazer uns conceitinhos mais para vocês, nada muito monstruoso. Me dá um exemplo de verbo irregular. Hendrik, tu que é o fera do português. Bah não. Eu bato bas, ele bah não. Dá. Sabe não? Não sabe. Verbo regular é o verbo que eu consigo conjugar em todas as pessoas, em todos os tempos, sem mudar o radical. O verbo irregular, ele muda. O verbo ser é um verbo irregular, por exemplo. Tá? O verbo ser é um verbo irregular, porque uma hora eu digo, eu sou, tu és, ele é, depois eu fui, tu foste. Muda a palavra. Esse verbo, ele perde o radical dele. Então esse é um verbo irregular, tá? A gente vai falar sobre isso aí na próxima aula. Verbo abundante, que é o verbo que tem dois particípios. É impresso e imprimido. Eu posso usar tanto impresso quanto imprimido. Tá? Isso aí a gente vai ver também na próxima aula. Bom, vamos falar agora de conjugações. Conjugações verbais. Conjugações verbais. Cara, eu adoro dar aula de verbos, cara, não sei porquê. Eu acho que a melhor parte da língua portuguesa não é, Bruno? Que depois que tu aprender isso aqui, cara, fica filé. Quantas conjugações nós temos, meu querido aluno? Nós temos 3. Primeira, segunda e terceira. Fundatec velha ama perguntar. O verbo nós vendemos muito charque. Olha só. O verbo da palavra, vendemos, é de qual conjugação? Tu vai pegar aquele verbo, vai colocar no infinitivo, é verbo vender. Vender é segunda conjugação. Então, primeira, termina em ar. Segunda, er. E terceira, ir. E o verbo por? Quarta conjugação. Confere, Olavo? Não. O verbo por, ele está aqui. O verbo por é de segunda conjugação. Porra, mas não termina com or. É que antigamente, tá? Antes, esse verbo ele era escrito... Ele era escrito desta forma aqui, ó. Poer. Ele terminava com ER. Então, ó, presta atenção, isso aqui tem que anotar, hein, cara. Isso aqui tem que anotar. Vai fazendo teu bizuzinho aí para tu não precisar ficar lendo tanta apostila. Que a apostila é bem completa, mas ela é pesada. Eu vou passar para vocês aqui o resumo, só aquilo que realmente vai estar na prova. Poer.
E depois o verbo ir. Me diz um verbo de terceira conjugação aí, Lennon. Boa. Tiago, um verbo de primeira conjugação, Tiago. É. Qual? Matar, nadar, amassar, cantar, beijar. Cadê o Bernardo? Puta, Bernardo, meu auxiliar do verbo aqui, cara. Demonstração. Não veio, cara. Não, diz que tá dodói. Eu vou sair daqui da aula, vou direto na casa dele lá. Práticas. Saber como é que ele tá. Tá, fechou aqui? Entenderam? Despira. Vamos lá. Vou apagar. Sim? Copiaram? Primeira, segunda, terceira conjugação. Não esqueçam. Ar, er, ir. Tá? Primeira, segunda, terceira conjugação. Eu vou falar agora dos modos verbais. Modos. Tenha mods. Já ouviram falar isso? Tenha mods, guri. Lá na minha cidade, quando eu era pequeno, falavam muito. Tenha mods, mas é modos. Hã? Vem da outra? Caverna. Vem da outra? Da caverna. A feira de Pelotas. Tá. Não tá usando certo hoje. Eu. Ele se magou. Vou falar de embora, né? Que era. Uau. Vamos parar de falar já. É digno. Primeiro nome. Pega a visão aqui. Copiem os modos. Então, são 3 modos verbais. 3 modos verbais. Dentro de cada modo, tempos. Aqui tem 6. Aqui tem 3. E aqui tem 2 tempos. Copiaram? Isso aqui é importante. Aqui está o resumo do resumo do resumo. Pra vocês não esquecer. Resumo do resumo. Copiou, Gabriel? Pô, Gabriel. Pegando, lascado. Tá, vamos embora. Vou apagar aqui. Não, tem problema. Ó, vou passar o bizu aqui em cima agora do indicativo, hein? Ele põe olho no privado. O Gil foi no privado hoje responder a pergunta do grupo. Caralho. É um prêmio. Na mensagem. Mas ainda. Presta atenção aqui, hein? Presta atenção aqui, hein? Cabeça de porongo. Olha pra cá. Indicativo. Eu falei lá, indicativo são 6 tempos verbais. Nós temos aqui os 6 tempos verbais. E é deles que a gente vai falar agora.
Não sei se tem rápido. Ele pegou uma água lá, tá? Gimnasio. Tem que Falou? Legal. Fala isso. Mas no final, vê se tem. Quanto que é a água mesmo? Um pouquinho mais em cima. Ah, Quanto que é a água mesmo? Eu escrevi. 2,50. É do banheiro. Chega aqui. Será uma que não vai ficar acima dele? Tô mudando muito. Ficar assim. Ele não vai te gravar. Não vai me gravar. Não, não me gravar, eu vou colocar uma IA por cima. Ai, não, vai ter. Vai botar. Tem uma joca de Vamos lá. Ó, para vocês pegarem a visão. Hein? O que são, na verdade, os modos? Eu até não falei sobre isso, já vou colocar aqui. Indicativo, vou colocar o subjuntivo aqui. E vou colocar o imperativo aqui. Se vocês quiserem colocar ali naquela primeira que eu fiz aqui embaixo, aqui, que tinha os tempos, já colocar o que significa cada um deles. O indicativo, ele indica uma certeza. O subjuntivo, uma possibilidade, uma hipótese, tá? Uma possibilidade. E o imperativo, ele indica uma ordem. Pega a visão. Aqui são alguns exemplos. Eu vou só dar aqueles exemplos ali antes, presta atenção, vou dar aqueles exemplos lá antes de falar dos tempos, tá? Eu quero que vocês só anotem isso aqui, porque o indicativo ele vai te dar uma ideia de certeza de alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Uma gorjeta. Gorjetinha pela aula hoje, ó. Então, ó, o indicativo, ele dá uma certeza de alguma coisa. Por exemplo, por que certeza? Porque eu vou pegar o verbo. E ao conjugar esse verbo, eu vou conjugar ele em pessoas. Presta atenção, vou conjugar ele em pessoas. Quais são as pessoas que a gente conjuga os verbos, Maurício? Quem são as pessoas, Hendrik? Pronomes pessoais do caso, reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas são as pessoas, tá? Eu agora já vou colocar elas aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas são as pessoas que a gente vai... Tudo bem, servidora? A senhora tá bem? Eu vi. Por isso que eu tô olhando pra senhora aqui. Achei meio estranho à primeira vista. Então, o indicativo... Copiar essa parte aqui do subjuntivo e imperativo? Tá. O indicativo ele vai indicar uma certeza. Por que certeza? Porque quando eu vou conjugar os verbos no indicativo, por exemplo, o verbo cantar. Eu canto. Uma certeza, eu canto. Quer dizer, eu tenho condições de cantar, eu canto. Tá? Se eu digo, eu cantei ontem, certeza. Eu cantarei amanhã, certeza. Agora, quando eu caio no subjuntivo, aí já vai me dar uma ideia de possibilidade. Que aí eu tenho o futuro do subjuntivo, por exemplo. Prestem muita atenção nisso aqui que eu tô falando. Presta muita atenção para não dar cagada depois. Eu digo, quando eu cantar, dentro de uma frase. Quando eu cantar, blá, 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 blá. Então é uma possibilidade. Se eu cantasse, que eu cante, digamos assim, ó, tomara que eu cante amanhã. É uma possibilidade. Então o subjuntivo, quando eu vou fazer a conjugação dentro do modo do subjuntivo, isso aqui são modos, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando eu vou fazer a conjugação dentro desses modos, eu já tenho que entender que o indicativo, ele indica certeza.
O subjuntivo, ele dá uma ideia de possibilidade. E o imperativo vai ser uma ordem. Agora a gente chega nele. Então, o subjuntivo, quando eu vou conjugar, são 3 tempos verbais lá. Eu sempre falo presente, futuro e passado. Presente, futuro e passado. Tá? Mas o passado é pretérito imperfeito. Mas deixa assim. No subjuntivo, eu vou me utilizar de algumas palavrinhas que vão me dar apoio na conjugação. O presente é o que. A palavra que. Aí, ó, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, e assim vai. Então, sempre vai ter uma palavrinha que vai auxiliar. Quando eu tô falando do futuro, é quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Então, tem o quando no futuro, lá do subjuntivo. E no passado, que é o pretérito imperfeito, fica se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos. Então, tem uma palavrinha que vai dar apoio a essa conjugação, lá no subjuntivo. E quando eu vou falar do imperativo, eu vou dar uma ordem. O imperativo muda até a forma da pessoa. A pessoa fica depois. A pessoa não fica antes. Não é eu canto. É canta tu. Cante você. Cantemos nós. Cantai vós. Cantem vocês. Então lá eu estou dando uma ordem. Quando a gente for estudar, por exemplo, a tipologia textual, vocês vão ver que existe o texto injuntivo. O texto injuntivo, Isabel, o texto injuntivo, ele é um texto que ordena alguma coisa. E aí vai ter lá, receita de bolo, é um texto injuntivo. O manual de montagem de algum... Comprou um móvel lá, chegou um manual junto. Esse manualzinho, ele te dá ordens. Retire os parafusos da sacolinha tal. Aí é uma ordem. Retire você os parafusos. Então aquilo ali é uma ordem, é um texto injuntivo. Então o texto injuntivo, ele é baseado em verbos do imperativo. Ele vai estar sempre te dando uma ordem. Pegue 2 ovos e misture com a farinha. Pá, ordem. Coloque na 100 e poucos graus. Tá, ordem, sempre é ordem. Entenderam isso aqui? Essa primeira parte? Então os modos... O indicativo sempre vai afirmar. Eu sempre vou afirmar. Vou sempre afirmar alguma coisa. Eu fiz, eu farei, eu faço. Enquanto isso aqui é quando eu fizer, se eu fizesse, que tomara que eu faça. Imperativo. Vou fazer. Não, faça tu. Faça as questões. Façam o material. Estudem. É ordem. Quando é ordem, eu estou falando de imperativo. São 3 modos e não pode esquecer. São 3 conjugações, ar, er, ir, 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Dúvidas? Tá, falei disso aqui um pouquinho, eu vou falar bem deles, subjuntivo e imperativo, na próxima aula. Hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Vocês têm que decorar esses aqui primeiro e depois os outros vêm que é um balaço. Dúvidas, Kátia? Fácil pra caralho, né? Já estudou verbos, Kátia? Alguma vez na vida? Tu tem segundo grau completo. Que pergunta. Se tem segundo grau completo, pode ter certeza que tu já viu verbos na tua vida. Quem deseja? Deseja quem? Tu deseja quem? Ó, outra coisa importante. No tempo que eu estudei, eu lembro que na 5ª série, professora Eleida? Ai, a professora Helena. Eu não me lembro. Não, mas não é daqui. Não é daqui, tu não conhece. É uma professora de português, já falecida, que Deus o tenha. Ah, tenha, né? Essa mulher, ela fez pra nós, eu lembro muito bem, ainda em mimeógrafo, aquelas folhinhas que vinha azul. Ah, é velho. E aí vinha com aquele cheirinho de álcool, né? Que era bom pra caramba. Ela nos deu uma... Ela nos entregou ali uma folha que tinha as terminações dos verbos. E nós tínhamos que decorar as terminações, velho. Lá, a parte lá das desinências verbais. Então ela dava as desinências pra nós. Aí tipo assim, ó. Ah, o verbo cantar. Aí tu tinha que botar o cante na frente. Aí o vamos do lado. Aí tu tinha que decorar. Caralho, o vamos é de qual tempo? Ah, é desse. Eu tinha que decorar aquilo, velho. Eu tinha que decorar. Aí eu pensei, fui crescendo, né, cara? Eu pensei, cara, quando é que eu vou aprender verbo? Porque eu nunca sabia. Tempo verbal, não entendia. Porque a minha professora lá no início, ela nos fez decorar as terminações. E não é assim que eu ensino. Então, para ti que tá em casa, tá assistindo aula de verbos hoje, vocês vão entender os verbos de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu digo aqui, ó, Jardel,
Ele estava na aula. Cadê o verbo? Estava. É de primeira, segunda ou terceira conjugação? Terceira. É verbo estir. Verbo estir, verbo ester ou verbo estar? Hein? Que? Ah, ele passou o bizu errado? Caralho, passou o bizu errado, Jardel. Puta. Eita, louco. Jardel, tu coloca o verbo para saber a conjugação, tu coloca ele no infinitivo. Termina com ar, primeira. Tá? Estar. Segunda termina com er e a terceira com ir. Então, o verbo estar. Tá? Verbo estar. Aí tu pensa comigo aqui, ó. Estava. Digamos que vem lá. Vou colocar aqui, ó. Pronomes. Pronomes. Conjugadores. Conjugadores. São os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui, ó. Pessoas do singular, perdão. Pessoas do singular. E aqui pessoas do plural. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Presta atenção. Quando vier na questão segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Tu. Beleza. Já fiquem cientes disso. É assim que vai ver. Primeira pessoa do plural. Nós. Então nós temos primeira, segunda e terceira aqui, do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Eles são os conjugadores de verbos. Eles são os sujeitos. Quem conjuga verbo é sujeito. Lembra disso? Jamais vou poder utilizar o eu, tu, ele, nós, vós, eles como complemento verbal, depois lá. Lembram disso? Show. Ele estava na aula. Jardel. Em que pessoa está esse verbo aqui? Conjugado em qual pessoa? Terceira pessoa, ele, do singular. Ele. Tá? Agora esse aqui, Jardel, saiu. Quer saber agora? Também a mesma coisa. Ó, ele, todos estão na terceira pessoa do singular, todos. O que muda aqui são os tempos, tá? O que muda aqui são os tempos. Quando eu digo estava, só para ter uma noção, Jardel, estava é presente, passado ou futuro? Passado. Ele saiu, presente, passado ou futuro? Ele saiu. Presente? Não saiu. Já saiu. Ele já saiu. Já saiu. Ele canta o hino. Presente. Ele partirá ou partira? Partira. E agora? Passado? Presente e futuro? Futuro. Não, mas Passado. Passado. Agora a gente vai chegar lá. Relaxa aí. Relaxa aí. Vou apagar. Ó, é isso aqui que vocês vão aprender hoje. E vocês vão brincar com a parada, aluno. Por isso que eu amo verbos. Hendrick, sabia que eu gosto de verbos, Hendrick? Hoje eu vou dormir agarrado nessa folha aqui, Hendrick. Eu durmo abraçado assim, fazendo carinho. Hã? Eu ia pegar o Bernardo no colo se ele estivesse aqui hoje. Olha aqui. Presta atenção aí. Ó, presta atenção. Vamos falar agora
Aluno que está em casa, chegamos no momento crucial da aula de verbos. Presta atenção aqui. Servidora, larga isso aí, servidora, porque senão tu não vai aprender. Hoje, por isso. Olha aqui. Melhor aula, hein? Melhor aula, hein? Ó, presente. Presta atenção. Na língua portuguesa, Jardel, o senhor que está aí de conversa, nós temos o presente, nós temos o passado e nós temos o futuro. Beleza. Presente, passado e futuro. Só o presente que eu não escrevi, né? Escrever. Presente. Beleza. Presente, passado e futuro. Só que nos verbos, Jardel, a gente não fala passado. Eles querem dar uma complicadinha. Tem que complicar, entendeu? É igual no exército. Pra que facilitar se eu posso dificultar? Entendeu? Então, passado, na língua portuguesa, a gente chama de pretérito. Sempre pode piorar. Pretérito. Evelyn, sabia disso ou não? Que massa. Fico muito feliz. Muito feliz. Então, quando vocês veem aqui, ó, pretérito, passado, passado, passado. É a mesma coisa. Futuro não precisa falar, né? Presente só tem um. Ok? Então, nós temos 3 passados lá. O presente, agora vocês vão pegar a folhinha, a galera que está em casa aí, vocês vão ver que nesta aula há 2 folhas anexas, tá? O certo é em anexo ou anexas? As 2 estão certas, mas o uso mais correto e o mais aceito e o mais bonito é tu conjugar, porque anexa é adjetivo. E se é adjetivo, tá no Navasp, e Navasp varia. Quando tu fala em anexo, tu está falando uma locução adjetiva. Aí ela não vai variar. Mas quando tu puder, vai escrever um negócio, coloca anexo, tipo assim, fotos estão anexas, porque é as fotos, anexas. Os livros estão anexos. Tá mal, hein? Os livros estão anexos. Tá? Então sempre tente utilizar o anexo concordando com o sujeito. Mas vamos lá. Presente. Presta atenção. Vocês estão recebendo uma folha, tá? Vocês estão recebendo uma folha aqui, ó, com verbos. Nós temos 3 tipos de verbo de 3 conjugações aqui. A primeira conjugação, que vai ser o verbo beijar. A segunda conjugação, que é o verbo ver. E da terceira conjugação, que é o verbo vir. Ah, mal, né? Mas tu tá... É tu que tá adoecendo a galera. Essa é a tática dela. Ela fica aqui na frente, aqui, ó. Ó. Não, eu tô achando que a Isabel, velho... A Isabel é proliferadora de vírus. Entendeu? É ela aqui, ó. Protejam-se. Máscara. Então, ó, depois aqui, ó, verbo pôr, presta atenção, o verbo pôr, aqui embaixo, que é o poer, segunda conjugação também. Então, vocês têm um exemplo aqui, tá? Vocês têm, nesta folha, as 3 conjugações, exemplos das 3 conjugações aqui, inclusive do verbo pôr, tá? Então, para vocês que estão em casa, senhores, vocês vão acompanhar por ali. Agora, vamos entender isso aqui. No presente, presta atenção, Jardel, hein? No presente, ó, presente, primeiro é presente, depois o pretérito perfeito, depois o pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do presente, futuro do pretérito. Vocês vão entender a porra toda agora. Vão entender. Quando eu falo presente, é algo que eu tenho condições de fazer hoje. Tenho condições de fazer hoje. Tá? Não é que eu estou fazendo. Porque se eu falar, eu estou cantando, aí quando o verbo termina em NDO, que inclusive é uma coisa que eu não falei aqui, né? Das suas formas nominais, posso excluir aqui? Não, vou colocar aqui, ó. É muito detalhezinho, mas vamos lá. Aqui eu tenho formas nominais, eu já escrevi isso para vocês.
formas nominais do verbo é infinitivo, gerúndio e o particípio. Ai, eu acho que muito. Qual é o aumentativo de espirro? Eu, pra mim, espirraço, eu nunca vi. Mas é o espirraço, né? Ei! Espirrão. Quero um de novo. É que no começo do dia começa baixinho. Ó, então olha só, presta atenção, nós temos 3 formas nominais do verbo. Eu falei isso pra vocês quando eu expliquei locução verbal. Que na locução verbal, lembram lá da colocação pronominal? Pode ser antes, no meio ou depois. Na locução verbal eu tenho o verbo auxiliar, que é o verbo que se conjuga, e eu tenho o verbo principal, que é o verbo que vai estar em uma destas formas aqui. Ou no infinitivo, ar, er, ir, ou no gerúndio, NDO, ou no particípio. No caso, cantado, né, que termina em ado ou ido, partido, cantado, vendido, fudido. Tá. Aí olha só, nós temos... Calma, tá? Infinitivo, gerúndio e particípio. 3 formas nominais do verbo. Então, por que eu voltei ali? Porque eu estava falando do presente. Eu, quando eu era aluno, eu confundia isso. Porque para mim o presente era algo que eu estaria fazendo, executando no momento. Tipo, vendendo. Ah, é presente. Mas não é. Vendendo é gerúndio. É forma nominal. Quando eu caio no presente, lá no presente eu tenho que conjugar o verbo. Hoje, eu tenho condições de vender. Presta atenção. Hoje eu tenho condições de vender. Então hoje eu vendo. Hoje eu vendo. E aí, quando tu sabe a primeira, meu querido, as demais vêm que meio estilo cascata, né? Vamos lá pro verbo beijar. Não, João, calma. É que o meu auxiliar não veio, né, cara? Tem que usar alguém. Não, tu não, tá louco, olha. Ei, Barita. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Verbo beijar. Hoje eu beijo. Verbo espirrar. Hoje a Maria espirra. Eu beijo. Então hoje eu tenho condições de beijar. Presta atenção, hoje eu tenho condições. Então hoje eu beijo. Não, ela não. E coitado de quem tentasse, né? Beijar. É o beijo da morte. Então, hoje eu beijo, tu beijas, ele beija. Presente, quer dizer, eu tenho condições, nós temos condições hoje de beijar. Esse é o presente. Vai raciocinando. Se eu falasse hoje eu beijei. Calma lá. Aí nós vamos chegar lá, Ó, presta atenção. Eu vou pegar um verbo aleatório aqui. Pera aí, só um pouquinho. Vou pegar um verbo aleatório, com essa explicação que eu dei aqui agora. Um verbo aleatório. Liz, o verbo participar. Hoje eu tenho condições de participar. No presente fica eu. Eu participo. Tu participas, ele participa, e assim vai. Um verbo aleatório qualquer. Verbo vender-lhes. Como é que fica no presente? Vendo. Verbo ouvir. Como é que fica? Eu ouço. Eu ovo é foda, né? Eu ovo,
Fala mais alto, quero ver seu ovo. Já ouviu essa? Então, eu ouço hoje, tá? Então, quando vocês entendem, ó, peraí, quando vocês entendem o tempo verbal, vocês não erram nenhum verbo. Quando vocês entendem o tempo verbal, vocês não erram nenhum. Presente eu tenho condições de fazer. Beleza. Quando eu vou para o pretérito perfeito, vamos lembrar agora o seguinte. Vou apagar aqui. Eu já passei o bizu várias vezes. É vinagre de maçã com alho. Acho que é melhor ter inicial, não? Telefone, já? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Pretérito perfeito. Pera aí. Olha aqui, ó. Pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Pretérito perfeito é um passado perfeito. O que é um passado perfeito? Algo que aconteceu ontem. Ontem. Presta atenção. Isso aqui é importantíssimo. Presente, faço hoje. Presente eu faço hoje. Pretérito perfeito, eu fiz ontem. Então, se eu vou falar, Jardel, olha aqui, ó. Nós beijamos, só isso. Se tivesse o Bernardo aqui, eu ia colocar o nós beijamos. Aí tu vai fazer a pergunta pro verbo. Quando que nós beijamos? Olha a resposta. Ontem. Ontem. Então, quando tu usar esse ontem aqui, tu sabe que o pretérito foi perfeito. Foi alguma coisa que aconteceu ontem. Então, ontem eu... Como? Beijei. Ontem eu beijei. Tu... Presta atenção, para aí só um pouquinho agora. Vamos lá. O presente eu faço hoje. Hoje eu beijo. Ontem eu beijei. Então, no pretérito perfeito, o ontem, eu beijei ontem. Tu beijaste, ele beijou. Nós beijamos, vós beijastes, eles beijaram. Tá? Então, presta atenção aqui, ó. Eu quero que vocês entendam isso. Agora, vamos lá. Servidora. Verbo cair. Ontem eu caí. Tu caíste, ele caiu. Quero que vocês entendam o tempo. Entendam o tempo. Tá, vamos parar um pouco de tossir. Tá atrapalhando minha aula já, essa porra aqui. É tossir, espirro e não sei o caralho. Daqui a pouco tão... Tá, vamos lá, continuando. Então, olha aqui, ó. Hoje eu beijo, ontem eu beijei. Quando eu venho para o pretérito imperfeito, fazia e não faço mais. Fazia. Não faço mais. Ó, presta atenção. Que tu falou? Beijava, não beijo mais. Eu beijava, tu beijavas, ele beijava. Então era algo, o pretérito imperfeito é um passado imperfeito. Pensa comigo numa coisa assim, ó. É alguma coisa que eu me arrependi. Imperfeito. É imperfeito. Eu não faço mais. Eu fazia e não faço mais. Cala a boca, aluno! Caralho, eu não consigo dar aula aqui! Fica quieto, aluno. Tá difícil? Para de falar, caralho. Eu não consigo me concentrar aqui, ó. Começar o primeiro porque tá bom. Porra! Posso, Chinaredo? Posso? Tá. Então vamos lá. Ei, mas quando tu mandou vagabundama, tu relaxou com nós, né? Vagabundamos. Pretérito imperfeito. Fazia, não faço mais. Presta atenção. Então era algo que eu fazia no meu passado e me arrependi. Então presta atenção. E isso aqui dá uma ideia de continuidade. Tipo assim, ó. Ah, eu comia. Não como mais. Me arrependi. Mudei. Não, cara, mas eu...
Entendeu? Tá, pretérito imperfeito. Beleza? Então eu fazia, não faço mais. Ok? Agora olha aqui, ó. Pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito não tenha dúvidas, meu querido aluno. É só isso. Só isso, Rá. Mas antes, deixa eu voltar para o pretérito imperfeito aqui. Olha só. Pretérito imperfeito. Algo que eu fazia, não faço mais. Kátia. Uma pergunta para ti. Como é que fica na primeira pessoa do singular, eu, pretérito imperfeito, verbo... diz um verbo aí. Tossir. Eu? Tossia. Eu tossia. É algo que eu fazia e não faço mais. Então tu não pode cair naquela ideia do que tem o vá no final. Cantava. Cantava é na primeira conjugação. Desliga esse troço aí. Nossa, hoje tá difícil. Caralho. Ele tá tentando sair da chamada dele. Ainda tá. Pretérito imperfeito. Tossia. Verbo pertencer. Shai. Ah, não, cara. Meu Deus, o que é isso? Nossa Senhora. Fala. Não, amanhã vem 5 na aula, o resto tá tudo doente em casa. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. Posso... Verbo pertencer, pretérito imperfeito. Verbo pertencer, Chay. Na primeira pessoa do singular. Pertencia. Pertencia. Não pertenço mais. Tá? Então, presente, eu pertenço. Pretérito perfeito, ontem eu pertenci. Ontem eu pertenci. Pretérito imperfeito, pertencia. Pretérito mais que perfeito, sempre, em qualquer conjugação, vai terminar em ra. Eu pertencera. Não pertenço mais. Abre ali a porta ali, pelo amor de Deus. Bota pra fora. Eu vou atrapalhar o Michel. Tu consegue segurar um pouquinho o espirro? Ou dá uma espirradinha assim, tipo... Cara, tu sabe que um tio meu que tinha tuberculose, ele espirrava mais ou menos assim, igual tu. Sério? Era mesmo? Deve ser. Bota esse pano na boca dele. Ah? É. Caralho. Porra, a galera que tá ouvindo essa aula em casa aqui, que porra é essa? Ele tá dando aula dentro do hospital. Caralho. Olha aqui, volta. Pretérito mais que perfeito vai sempre terminar em ra. Em ra. Então, caíra, vendera, partira, tá? Sempre termina com ra. Tu vai embora mesmo? Ah, eu fico muito chateado por isso, sabe? Eu acho que... tenta fazer um esforcinho. Tipo, não espirrar. Pega a bolsa dela, já leva ali. Tu vai já... Toma mais 2. Ei, não, sabe o que eu acho fácil? Senta lá no fundo, lá, ó. Do lado do Gabriel. Toma aqui. Foi muito boa a tua participação hoje, Isabel, hein? Essa aula ficou para a história do Audaz. Não, capaz dela tá chegando na casa dela e ouviu. Olha aqui, ó. Pretérito mais que perfeito. Termina em ra. Termina em ra. Futuro do... Não, mas aqui tá louco. Futuro do presente. Não, mas ela tava mal mesmo. Ela tá mal.
Não tava mal, vou dizer, olha. Futuro do presente. Agora só pra gente recapitular, a galera tá em casa aí, ó. Mandamos embora uma, tá? Quem sabe a próxima aí. Então aqui, ó. Presente. Hoje eu faço. Pretérito perfeito. Ontem. Pretérito imperfeito. Eu fazia algo e me arrependi. Não faço mais. Pretérito mais que perfeito termina sempre em ra. Agora, o que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. O que é o passado do passado? É tipo assim, ó. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu na semana passada, e aí, ao mesmo momento, eu vou falar de alguma coisa que aconteceu na semana retrasada. Daqui a pouco vai. Semana passada, semana passada, estudei português. Semana retrasada, eu estudar a matemática. Então, quando eu estou utilizando o passado, já estou falando do pretérito perfeito. Presta atenção. Olha, pretérito perfeito, aconteceu ontem. O pretérito mais que perfeito é passado do passado. Mas ele vai ter que estar contextualizado, ele vai aparecer contextualizado. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu no passado e vou falar de outra coisa que aconteceu no passado mais distante ainda. Isso que é o pretérito mais que perfeito. Tá? Então, se eu estou falando, ó, tal coisa aconteceu em 2025, passado. E tal coisa acontecerá em 2024. É passado do passado. Entenderam? Então, é pouco usado. Sim, pouco usado. E na maioria das vezes tu vai utilizar sempre o pretérito perfeito. Tranquilo? Então aqui nós temos esses primeiros 4 tempos aqui. Agora a gente vai falar dos futuros. Até aqui tranquilo, entenderam isso aqui? Só não pode esquecer disso aqui, o bizu tá aqui, ó. O bizu tá ligado diretamente aqui. Futuro do presente. Vai acontecer. Vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã. Então, amanhã. Verbo beijar. Amanhã eu beijarei. Amanhã eu beijarei. Tá tudo certo, tudo esquematizado, porque o Bernardo vai estar melhor. Ele vai vir na aula. Então amanhã eu beijarei. Mas, presta atenção, já vou fazer o gancho. No futuro do pretérito, iria acontecer amanhã. Iria acontecer. Não vai mais. Não vai mais. Ó, presta atenção. Deixa eu fazer um... Iria acontecer, não vai mais. Então, algo que eu iria fazer amanhã, que estava certo. O Bernardo vai vir bem bonito, com batom, top. Futuro do presente. Amanhã eu beijarei. Mas aí, o Bernardo não passa o batom. Aí, me quebra. Aí eu beijaria. Não vou beijar mais. Iria acontecer amanhã. Mas como ele não vem de batom, não vai acontecer mais. Então eu beijaria. Esses 4 tempos aqui, esses 6 tempos aqui, se vocês decorarem dessa forma, não se erra nunca. Então se eu for falar para vocês, verbo cair agora, de novo, Pedroca. Verbo cair no futuro do presente, na primeira pessoa do singular. Futuro do presente, vai acontecer amanhã. Verbo cair. Eu cairei. Amanhã eu cairei. Hã? Eu cairei. Tu cairás. Ele cairá. Então, tipo assim, eu estou sabendo que amanhã tal coisa vai acontecer. Futuro do presente. Futuro do presente. No futuro do pretérito, estava certo de acontecer. Não vai mais. Ele cairia.
Eu cairia. Tu cairias. Não caí mais. Então, se vocês entenderem os tempos, se vocês fizerem estas perguntas, não tem como errar. Não tem como errar. Tá? Então, aqui vocês entenderam os tempos. Deixa eu pegar um verbo aleatório aqui. Vou pegar minha folha de questões. Vamos lá. Verbo realizar. Verbo realizar. Presta atenção. Maurício. Verbo realizar no pretérito imperfeito do indicativo. Primeira pessoa. Sempre primeira pessoa. Pretérito imperfeito. Verbo realizar. Realizava. Não realizo mais. Verbo realizar no presente, Paola. Eu realizo. Eu tenho condições de realizar hoje. Eu realizo. Felipe, verbo realizar no pretérito mais que perfeito do indicativo. Estarei realizando. Olha pra cá, homem. Realizar. Ra é futuro. Presta atenção. Se eu puser, ó, realizará. Ele realizará. Isso é futuro. Futuro do presente. Eu realizarei, tu realizarás, perdão. Ele realizará, com acento. Agora, no pretérito mais perfeito, é ra sem acento. Ele realizará. Seria uma paroxítona mais rápida. Mais rápida. Desculpa, não entendi. Seria uma paroxítona. Uma paroxítona. Uma paroxítona sem acento. Realizara. Tá? Esse irá aqui, sempre átono. Sempre átono. Se eu puser o acento, não confundam isso. Pode cair na prova desse jeito, só o acentinho já muda tudo. Muda o tempo. Então, realizará, futuro, amanhã. Agora, realizará, pretérito mais perfeito. Tranquilo? Mais um verbinho, vamos ver. Verbo ser, sargento. Verbo ser no pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Sempre em primeira pessoa, eu. Eu fui. Agora no pretérito mais... Não, desculpa. No pretérito imperfeito. Verbo ser. Aí tu estão falando de ir. Era. Eu era, não sou mais. Eu era, não sou mais. Então algo que eu era, algo que eu fui, algo que eu fazia e não faço mais. Eu era. No pretérito mais que perfeito. Sei lá como é que fala, porra. Será? 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 O que acontece? O verbo ser é um dos verbos difíceis. O verbo ser, ó, presta atenção. O verbo ser, ele é um verbo irregular. Ele muda o seu radical. É diferente do verbo casar. O verbo casar, ele é em todo é a mesma coisa. Eu caso, eu casei, eu casava, não caso mais, eu casarei, eu casara, eu casaria. Depois o subjuntivo, que eu case, que tu cases. Depois no futuro, quando eu casar. Se eu casasse no passado. Então fica fácil quando tu tem um verbo fácil. Um verbo anômalo, que é o verbo ir, por exemplo. O verbo ir é anômalo porque muda tudo, totalmente. E o verbo ser também é anômalo, pode ser considerado anômalo. Que é um verbo que muda tudo, ele muda totalmente. Eu era, eu fui, foste. Então muda totalmente a palavra, tá? Isso eu falo na próxima aula. Mas o que vocês têm que decorar agora é isso aqui. Não pode esquecer disso. Vamos ver. Janaína. Um verbo para ti agora. Verbo influenciar. Influenciar
no pretérito imperfeito do indicativo. Influenciava. Influenciava. Pretérito imperfeito? Influenciava, não influencio mais. O Chay. Verbo influenciar no futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito. Influenciar. Influenciaria. Iria acontecer, não vai mais. Ficou fácil ou não? Tá? Então, decorou esses bizus aqui, ó, cara, nunca mais tu erra, verbo. Nunca mais. Nunca mais. E aí não precisa decorar nada, tu só decora teu tempo. Somente o tempo. Mais um verbo aqui, ó. Verbo, deixa eu achar um legal aqui. Verbo indicar. É fácil também, né? Mas um verbo indicar no pretérito perfeito, Kleber, do indicativo. Pretérito perfeito. Como que é o. Indicar. Indicava? Indiquei. Pretérito perfeito. Ontem. Ontem eu indiquei. Indicava, não indico mais. Fazia, não faço mais. Eu vou apagar aqui. E vamos continuar. E vamos continuar. Ó. Vamos lá. Porque se com isso aqui, nego consegue errar, tu imagina sem. Vamos ver. Vamos lá. Tá. Você não estava em casa ontem trabalhar só. Aqui, ó. Neto. Neto. Verbo sentar no presente do indicativo. Ah, Neto. Para, não aguenta nada, né, cara? Tá, mas vamos lá, Neto. Então, para não ficar no presente, vamos falar no pretérito imperfeito. Como é que fica o verbo sentar? Não vai. Hã? Hã? Pelo menos se arrependeu, né? É, sentava. Não senta mais. É. Tá? Então, o pretérito imperfeito. Acontecia, não acontece mais. Vamos lá, de novo. Hã? Vamos ver aqui, ó. Airan. Verbo policiar. Verbo policiar no pretérito mais que perfeito, terceira pessoa do singular. Como policiar? Pá, Chaves. Outro Chaves. Hã? Terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Eu, tu, ele. Policiara. Ele policiara. Policiará futuro. Futuro do presente é aí vem o Rá no final com forte, né? Ó, eu beijarei, tu beijarás, ele beijará. Amanhã. Só um pouquinho, Guris. Na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular? Eu policiara. Mesma coisa. Não, ele repete. Eu policiara, tu policiaras, ele policiara. Nós policiáramos. Policiáramos. Tá? Então, cara, eu acho que top, né? Top. Não tem como esquecer tempo verbal agora, aluno. Presente, eu faço hoje. Pretérito perfeito, foi ontem. Pretérito imperfeito, tá aí, ó. Sentava. Não sento mais.
Sentara, passado do passado. Terminou com ra, átono. Ele não é tônico. O tônico é futuro. É, já foi. Passado do passado, ra. Amanhã eu, rei. Alguma coisa, rei. Cairei, venderei, subirei, estudarei, passarei. Mas se eu não decorar os verbos, eu passaria, eu estudaria e assim por diante. Dúvidas? Fechou? Tempos verbais aqui, matou? Sabia disso, Ulisses? Sabia que dava para estudar assim ou não? Tenho certeza que não. Isso aí também foi eu que inventei, porque ninguém estuda desse jeito, cara. Ninguém fala desse jeito aqui, tá? Então entendeu os tempos agora. Agora é outros 500, cara. O verbo ficou muito mais fácil. Fechou? Então vamos dar um pause aqui, aluno. Daqui a pouco. Para nós, próxima aula. Mas daqui a pouco aí já vai ter a correção dessas primeiras 12 questões apenas hoje que estamos juntados. Voltamos então, senhores, agora para a correção da nossa folha de questões número 21. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de verbos. E se não fizeram as questões ainda, pausa essa aula aqui, aluno, faz, imprime, faz, e depois tu vem para a correção, beleza? Agora, decora os tempos verbais. Vamos lá? Tu tá goeludo, Hendrik? O quê? Ele aguentou muita coisa para chegar aqui? É pesado. Depois te vê. Questão número 1. Se o verbo pensamos, aqui ele está conjugado. Primeiro lá, vamos lá, avalia aqui comigo. Chay, o verbo pensamos, ele está conjugado em qual pessoa? Em qual pessoa? Qual pessoa? Nós. Nós pensamos. Olha só, quando eu digo assim, ó, só isso. Pensamos no concurso. Presta atenção. Pensamos no concurso. Uma primeira análise que a gente faz lá, quando a gente está fazendo a parte de sintaxe, acho o verbo. Acho o verbo, aí eu faço a pergunta. Quem pensamos? Quem é que pensamos? A resposta é nós. Aqui, o nós está aparecendo? Nós não está aqui. Eu sei que é o nós por conta do verbo. Isso aqui se chama sujeito oculto. Presta atenção, sujeito oculto. Ou desinencial. Tá? Desinencial. Por que desinencial? Porque é através da desinência do verbo, a desinência é a terminação do verbo aqui, ó. É através dela que eu identifico a pessoa que está conjugando, tá? Então o nós aqui, sujeito simples oculto, sujeito oculto. Tá. Vamos voltar. Então o verbo pensamos for conjugado no tempo futuro do pretérito, do modo indicativo. Futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? Algo que estava certo de acontecer amanhã e não vai mais. Pensaríamos. Eu pensaria, tu pensarias, ele pensaria. Nós pensaríamos. Letra B de bucéfalo. Fácil essa, hein? Essa aqui é nível mirim, primeiro grau, fundamental. Isso aqui deve ser prova de fundamental incompleto. Mas é... Sabem tudo já. Certo, já passaram. 2. Marque a frase escrita com o verbo regular de primeira conjugação no modo imperativo. Cara, modo imperativo é ordem. Faça assim. Pegue tal coisa. Isso é ordem, tá? Zoilo. De cara. Mostre ação feliz sempre. Mostre tal coisa. Isso o verbo já está mandando, já está dando uma ordem, tá? E a letra B ali está em qual tempo? A letra B está em qual tempo, 07? Você merece. Eu mereço.
tu mereces, ele merece. Terceira pessoa do singular. Presente do indicativo. Tá? Ô, Hendrick, e na letra D? Letra D da questão número 1. Esse verbo está em qual tempo? Pretérito mais que perfeito. E tu, Bruno? Letra E está em qual tempo? Na 1. Pretérito perfeito? Pretérito perfeito? Não. Não. Enir. Qual, Enir? É, né? Hã? Futuro do pretérito. Pensássemos, qual é? Futuro do pretérito. Não. Subjuntivo. Pretérito perfeito. Ó. Se nós pensássemos. Aqui eu estou falando de subjuntivo. Não estou falando de indicativo aqui. Tá? Então vocês já blindaram, já blindex, porque ainda não viram o subjuntivo. Entenderam? Viu como ficou fácil pra caralho depois da aula de fazer as questões? Porque o indicativo já tá na mão, assim, tá tranquilo. Então vamos lá. Questão 3. No trecho retirado do texto, cerca de 1 ano e meio antes de sua morte, Trevisan deixara registrada em cartório uma declaração com suas últimas vontades. Qual é a função do verbo deixara? Veja que não é deixará, é deixará. E quando termina em ra, é mais que perfeito. Era a relação da anterioridade de um fato acerca de outro também anterior. Letra E. O que acontece? Marcar a relação de anterioridade de um fato acerca de outro também anterior. Já disse para vocês, o mais que perfeito, ele vai ser utilizado quando eu já estou utilizando uma frase no passado. Claro que depende de um contexto inteiro, né? Mas pensa comigo. Esse Trevisan aqui, ele, certamente dentro do texto estavam falando de alguma coisa que ele estava fazendo, né? Ou alguma coisa tenha rolado após a morte dele. E aí eles voltam lá atrás e dizem, ele deixara tal coisa. Então já estou falando de algo passado e ainda algo mais passado ainda. Esse mais passado ainda, pretérito mais perfeito. Perfeito foi ontem e o mais que perfeito anteontem. Tá? Beleza. 4. Na primeira oração do texto, que estaria fazendo eu ontem às 3 da madrugada, o verbo estar aparece conjugado no futuro do pretérito do indicativo, com o intuito de expressar Acontecimento futuro em relação a outro já ocorrido. Não, eu nem li. Eu só vou fazer uma pergunta antes. Presta atenção aqui. Olavo. O verbo estar, ele é de ação ou de ligação? Ligação. Ligação? Quem é que tá fazendo esse troço com a planetinha? Ah, tá nervoso. Quer um abraço? Eu tenho uma maracujina aqui no bolso. O verbo estar é de ligação. Quais são os verbos de ligação, Olavo? Ah, cafés PowerPoint. Continuar, andar, ficar, estar, ser. Cafés. Continuar, andar, ficar, estar, ser. Cafés. PowerPoint. Permanecer, parecer, tornar-se. Uma pergunta aqui, ó. Hendrick. O Hendrick não para de falar. Sabe tudo de português. Sabe? Tá com GG agora, tá enlouquecido. Olha pra cá, Hendrick. Fudido do PDF. Esse verbo aqui, de ligação ou de ação? Hã? Ligação. Liga pra quem? Não vai ser. Ó, ele virou uma menina. Eu ia colocar linda menina, mas ia ficar meio, né? Ele virou uma menina.
Esse virar aqui, eu consigo eu consigo substituí-lo por qual verbo? Tornar-se. Não se esqueça. Virou verbo de ligação. O que é que vem depois do verbo de ligação, João? Um quê? Ele virou o quê? Uma menina. Objeto direto? Não. Depois de verbo de ligação, não temos complemento verbal. Já vai pegando esses flash aqui, hein? Então, quando tu tem verbo de ligação, tu vai conseguir fazer a pergunta o que ou de que lá na frente. Só que verbo de ligação não tem complemento verbal. Ele não tem objeto direto nem objeto direto. Então, tudo que vem depois dele é predicativo. Predicativo, tá? Então já anota isso. Vamos lá. Então, o verbo estar aparece conjugado no futuro do pretérito de indicativo. Futuro do pretérito. Estaria. Que estaria? Estaria mesmo. Que estaria fazendo eu ontem, às 3 da madrugada? O que tu marcou? Que tu disse, Denise? D. Um acontecimento futuro em relação a outro já ocorrido. Um fato incerto fazendo uma hipótese. O que acontece? Os verbos, quando eu ensino dessa forma aqui, preste atenção, eu passo para vocês uma forma para vocês decorarem e facilitar a conjugação. Então vocês vão ver ali o verbo. Pá, faria amanhã, mas não vou fazer mais. Mas dá uma ideia de quê? De incerteza. Então não existe essa ideia que tu colocou aqui, um acontecimento futuro em relação a outro já ocorrido. Isso aí é o mais que perfeito do passado. Agora um futuro, com outro mais futuro ainda, não existe isso. Então aqui sim, ele indica um fato que ocorre, um fato incerto, fazendo hipóteses ou suposições. Tá? Então ele serve para isso também. Beleza? Então letra B de bucéfalo na 4. 5! Até aqui tá tranquilo? Zoilo, tu tinha facilidade nisso. Kátia, tranquilo? Chay, Jéssica. Jéssica 2. Sim? Tá. Nayana. Tá. 5. Quando um consumidor se sente insatisfeito com o produto ou o serviço contratado e busca solucionar o problema, ele pode recorrer a um reembolso que terá a sua quantia gasta ressarcida. Os verbos destacados estão respectivamente os seguintes tempos verbais. Sente, verbo sentir. Qual é o tempo? Sente. Presente. Eu entendi sente. Entendi isso que tu falou. Mas tá. E se eu dissesse assim, ó. Ah, tá brabo esse troço. Sinta. Airã! É muito sorriso, Airã? Muito sorriso, Airã? Sinta! Sinta, Airã. Sinta a alegria da pergunta. O verbo sinta está em qual tempo verbal? Presente. Presente. Eu sinta. Tu sinta, eles. E aí? Imperativo. Hã? Imperativo. Pode ser. Aqui até é. Mas o verbo sinta é que eu sinta, que tu sintas. É subjuntivo. Aqui, como disse o Bruno, eu estou dando uma ordem, né? Sinta o ar puro do campo. É uma ordem. Só que o que acontece? O imperativo, quando a gente for ver agora na semana que vem, o imperativo ele é, na próxima aula no caso, o imperativo ele é formado pela união do presente do indicativo e o presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo é o que eu sinta, que tu sintas, que ele sinta. Lembra que eu falei para vocês que tem o que, o quando e o se, que são as palavrinhas, são as expressões que auxiliam na criação ali do subjuntivo, tá?
Agora, é sente, né? Sente. Eu sinto, tu sentes, ele sente. Isso é presente. Presente do indicativo. E o verbo terá. Terá quando? Amanhã. Então, se é amanhã, futuro do presente. Futuro do presente. E se fosse futuro do pretérito, Denise, como é que ficaria? Teria. Teria, tá? Então deu o que aí, senhores? Ah, presente do indicativo, futuro do presente do indicativo. Isso aí. Letra A. Eu acho que o mais confuso é o voz, né? Não é? Porque o voz é o mais confuso, né? Voz seria isso. Vamos ver aqui então, ó. Vamos ver se tu é safo. Verbo ter no presente do indicativo, como é que fica? Eu tenho. Tá, continua. Eu tenho, tu tens, Tens, ele tem, nós temos, vós tem. tendes. Para que coisa que eu digo, cara. É, o voz é um pouquinho mais chato. E eles têm. Tá? Fechou? Mas depois a gente vê os verbos mais difíceis. 6. No trecho, o francês ou o alemão também reagiria. O verbo reagir está flexionado no futuro do pretérito do indicativo. Reagiria. Com o intuito de denotar uma. Já vimos lá, né? Já vimos a ideia ali com aquela questão, inclusive, que tu errou. Não vai errar mais. A ideia do futuro do pretérito é essa ideia de incerteza, né? Suposição. 7. Qual é a conjugação correta do verbo influenciar no pretérito mais que perfeito indicativo? Pretérito mais que perfeito, meu querido aluno que está em casa, termina com ra. Sempre. Qual é o verbo? Influenciará. Com certeza. Tem aqui? Tem. Letra A já de carite ali, meu querido aluno. Ah, do vós. Segunda pessoa do plural. Ah, eu não li até o final a questão, eu já ia me ferrar, ó. Letra B, vós influenciareis. Tá? Certo? E a C não pode, professor. Vai ser não porque é B. Eu influenciara, tu influenciaras, ele influenciara. É tu. Influenciaras é tu. Tá? Beleza, então? Questão número 8. Analise as afirmativas tendo em vista a organização morfossintática, rapaz, das falas do texto. Morfossintática, o que é morfossintático, Kátia? Morfossintático. O que é morfologia? Palavras. O que é sintaxe? Orações. Morfossintático. Palavras dentro das orações. Nada mais do que isso. Só. Tu viu como é massa quando o cara só facilita? Fica ridículo, né? Tudo é ridículo. Aí tu joga tudo no ridículo. A conjunção mas, insere na terceira fala uma ideia de contradição. Dúvidas? Não precisa nem ler. Se é mas, é adversidade, é adversativa. Conjunção coordenada adversativa, sim, uma ideia de contradição. Adversativo, lembrem do adversário. Certo? Então a 1 tá certa. 2. A grafia porque justifica por estar no final da frase interrogativa. Não. Por qual motivo? Tá certo. A 2 tá certa. A 2 tá certa. 3. O uso do eles em. Você já leu eles? Olha isso. Olha isso. Você já leu eles. Primeira coisa que eu
Vamos analisar aqui. Pedroca, olha para cá, Pedroca. Olha para cá. Tá tudo certo aqui, Jardel? Eu falei no início. O que tá errado? Você já deu. Eles quem? Ele seria você já. Eles quem? Aí, gostei da pergunta. Eles quem? Livros. Os livros? Eu posso dizer, então? Olha, presta atenção aqui, ó. Eu falei no início da aula e vou repetir. Tu que tá em casa, aluno, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, aluno. Eu não posso utilizar pronomes pessoais do caso reto como complemento de verbo. Eles estão lá falando dos livros, não é? Na historinha. Então eu não posso tirar os livros e colocar eles. Quem é que eu tenho que colocar? Metece ou alienos vos. Lembram? Metece ou alienos vos, que são pronomes oblíquos. É um desses pronomes que vai substituir o complemento verbal. Então eu não posso, você já leu eles. Eles vai ser sempre o sujeito. Tá? Então é você já os leu. Posso dizer, você já leu os. Já é um advérbio. Cap que. Lembram do cap que? Conjunção subordinada, advérbios, pronomes e o que. E o já é advérbio. Então não dá. É você já os leu. Ele. Quem? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos continuar. É uma... Tá, mas olha aqui, ó. Na 3 aqui. Você... O uso do eles em você... Depois a gente conversa. Você já leu eles, é uma marca da oralidade. O que é a oralidade? Algo coloquial, algo que é oral. A oralidade, quando a gente fala assim, é algo informal. Nós temos a formalidade e a informalidade. A informalidade é a forma como a gente está conversando aqui, né? E o formal é tu cumprir todas as regras da gramática. Isso é a formalidade. Então a gente fala, tu já leu eles ali e tal? Ah, a gente fala assim. Dificilmente vai encontrar alguém que vai, você já os leu? Difícil o cara falar assim, né? Então sim, é uma marca da oralidade, da informalidade no caso. Então a 3 está certa. Até agora 1, 2, 3, né, cara? Já deu a resposta já. Deve ser a E. Ué. Já 4 é a explicação que estamos dando para 3. É a frase, você já leu eles. Normativamente seria você já os leu. Sim. A 4 está certa. E a 5, o verbo vive está conjugado na terceira pessoa do singular? Ele vive. Terceira pessoa do singular. 1, 2, 3, 4, 5, tudo certo. 9. Sobre o trecho. Tem gente que não tem tempo para ler. E tem gente que não tem livro. Analise as afirmativas a seguir. A expressão tem gente, usada no registro informal, resultaria no registro formal em há pessoas. Sim ou não? Olha, o que acontece aqui? Maioria não sabe isso que eu vou explicar agora. O verbo ter, presta atenção. O verbo ter, ele indica posse. O verbo ter indica posse. Então, tem gente que não sei o quê. Não tem como tu ligar essa informação à posse. Tem gente que faz tal coisa. Tem gente que lê livros. Então, eu não posso ligar posse com o verbo ter. Presta atenção. Então, quando eu tenho que utilizar a questão de quantidade, eu vou falar com o verbo haver. Então, há pessoas que leem livros. O tem pessoas é somente
informal. Tá? É somente informal. Então tá errado tu falar assim. É errado isso. Tá? É uma marca também de oralidade. Presta atenção. Verbo ter, se eu digo assim, a estante tem vários livros. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque aí é uma quantidade. Né? É uma quantidade e indica posse. Então, beleza. Então tá errado a 1 aqui. Tá errado ou tá certo? Não, tá certo, perdão, tá certo. 2. Se no lugar de tem gente fosse usado a pessoas, o verbo tem, em todos os seus usos no trecho, não sofreria alteração em sua grafia. Como é que é? Tem gente que não tem tempo para ler. Há pessoas que não têm tempo para ler. E tem gente que não tem livro. Há pessoas que não têm livro. Se no lugar de tem gente fosse usado há pessoas. Peraí que eu não entendi, cara. Então, ele diz que não sofreria alteração na grafia. Ah, perdão. Seria o acento diferencial esse. Tá, eu tava tentando entender o do tem gente aqui. Como é que não ia sofrer se vai trocar por A? Mas não, é o outro tem. É o outro tem. Tá, perdão. Então, há pessoas que não têm. Quem que não tem? As pessoas. Certo? Então, nesse caso, se tem vai para o plural, eu tenho que colocar o acentinho circunflexo nele. Então, tá errada a 2. A 1 tá certa, a 2 tá errada. A 3, no registro formal, o trecho. Tem gente que não tem tempo para ler. Seria escrito, há pessoas que não têm tempo para ler. Sim, a 3 está certa. 4, a 1 e a 3 estão certas até agora. 4, tem muita cafeteria na cidade. Nota-se o uso do verbo ter. No mesmo sentido que foi empregado na expressão tem gente no trecho. Eu já falei, o ter, ele vai indicar posse. Tem muita cafeteria? Há muitas cafeterias, tá? Então, sim, a 4 está certa. E a 5. A conclusão a que se chega é que o uso do verbo tem no lugar de há, com sentido de existir, é uma marca de coloquialidade. Sim, verdade. A 5 também está certa. Coloquial. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu escrever um negócio aqui. Coloquial. Puxa. É igual a informal, que é igual oralidade. Coloquial é igual a informal, que é igual a oralidade. O que é o contrário? Coloquial era o contrário, que era formal. Não. Coloquial é a forma como a gente pronuncia as palavras. Tá? Coloquial, informal e marcas de oralidade é tudo igual. É a informalidade, é a forma errada, digamos assim, de falar ou escrever. Então ficou que letra aí, senhores? B, né? B? B. B de bucéfalo. Número 10, a palavra foi, utilizada pelo autor no início do texto, mestre da sátira política, Jaroslav Hasek, foi chamado de Mark Twain, sei lá, da literatura tcheca. Refere-se ao verbo. E agora? Esse é só falar. Eu acho que é bem ser no pretérito. Quem tu marcou, Aira? Na 10? Verbo ser? Ou verbo ir? Ele foi. Quando que ele foi? Eu só faço a pergunta. Quando que ele foi? Ontem. Ontem. Se ele foi ontem, pretérito perfeito. Isso eu já sei. Mas agora é verbo ir. Ele foi andando ou ele só foi chamado? É verbo ser. Aqui é verbo ser. Verbo ser no pretérito perfeito. Eu coloquei no presente. Tipo, Jaroslav Hasek vai chamar. Ah, também. É chamado. Tá? Ficou na dúvida aqui o Bruno que fez. Ele jogou no presente.
Jaroslav, sei lá como é que é o nome do cara, foi chamado. Aí tu troca por presente. É chamado. Verbo ser. Porque se o verbo ir no presente fica eu vou. Tu vais, ele vai. Tá? E aí é verbo ir. Fechou? Então a 10 ali, verbo ser no pretérito perfeito, letra B de bucéfalo. 11. Mas ninguém espere muito de um inverno assim tardio. Já se agradece de joelhos o pasto aparentemente garantido, o gado salvo. Mas não se espera que haja milho, talvez feijão, desse precoce que dá em 2 meses. E o algodão aguenta, provavelmente, nada mais. Sem alteração da ocorrência das ideias do texto, a expressão de tempo e de modo verbal da oração haja milho, terceiro período do último parágrafo, seria preservada caso a forma verbal haja fosse substituída por Eu fui aparecer. haja milho. Vamos ver, deixa eu ler aqui, cara. Eu li e não compreendi. Mas ninguém espere muito o inverno assim tardio, já se agradece de joelhos o pasto aparentemente garantido, o gado salvo. Mas não se espera que haja milho, não se espera que surge milho, não. Não se espera que ocorrerá milho, não. Não se espera que terá milho. Não se espera que existira milho, passado. Não se espera que apareça milho. O que vocês acham? Eu fui no aparece pelo tempo, que hoje a linguagem, hoje O que acontece? Olha só. Que haja milho. Que eu haja, que tu hajas. Nós estamos falando de presente do subjuntivo. Então, quem é que está no presente do subjuntivo aqui? Que eu apareça, que tu apareças. Sim, letra E. Tá? Eu tive que fazer uma análise mental aqui. Realmente eu tive que fazer uma análise mental. O terá é futuro. Terá é futuro, certo? Então, letra E, gabarito da 11. 12. Assim, se uma abelha está em um ambiente a 30 graus, conjugando o verbo destacado no imperativo do subjuntivo, tem-se imperativo. Desculpa, imperativo. Imperfeito do subjuntivo. O que é o imperfeito do subjuntivo? Passado? Quando? É passado? Passado. É o se, não é quando, é o se. Quando é futuro. Pretérito imperfeito do subjuntivo é o passado. E aí, qual é a palavrinha-chave que eu vou utilizar? O se. Se eu, deixa eu só pensar aqui qual é o verbo. Está. Se eu estivesse. É assim. Letra A, já decarite aqui, senhores. Olha só. Frasezinha, hein? Não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e continuar. Rock Balboa. Presta atenção, senhores. Ó, agora é o momento de vocês continuarem fortes. Fortes. Por isso que eu falo, não faltem aula. Vocês já passaram pela pior fase, que é a fase da morte, a morte da motivação. Porque em algum momento a motivação de vocês morreu. Eu tenho certeza disso. Quando tu já está há 3, 4 meses estudando, a motivação morreu. O que te mantém é a disciplina. Presta atenção, tá? Eu lembro disso na ESA. Quando eu entrei na ESA, eu queria sumir de lá. Eu queria sair fora. Primeiro, segundo, terceiro mês era um foda-se. Foda-se, total. Pra quem nunca tinha ido pro exército, cara, chegar direto com 18 anos numa escola de sargentos, os caras ter moendo lá dentro, sol e chuva e tu no tempo todo. Como eles diziam, pra tirar o verniz.
Cara, eu só que pensava em ir embora. Do meio do ano pra frente, foi a disciplina. Eu não tinha mais como ir embora, já tinha sofrido 6 meses. Eu não vou embora agora. Então é vocês agora nessa mesma situação. Vocês já viveram 4 meses, quase 4 meses aqui, nesse foda-se. Vocês têm 2 meses pela frente. Por que faltar aula agora? Por que parar de estudar agora? Por que ser preguiçoso agora? Agora é disciplina. Agora é intensidade, agora tem que aumentar o teu grau. Porque é o tudo ou nada, cara. O cara que agora, presta atenção, o cara que agora diminui a energia é um retardado, do fundo do coração. O cara é fora da casinha, porque o cara diminui a intensidade. Agora, o cara tá jogando todo o tempo que ele já estudou fora. Então esse é o momento de vocês aumentarem a intensidade. Agora é aumentar o máximo que dá para chegar no dia da prova bem pronto, para realmente agarrar a posse lá. Então, por favor, senhores, agora intensifiquem os estudos. Sábado e domingo é tempo de revisão. Tem muita coisa para vocês revisar. Entendeu? Tem muita coisa para revisar. Então façam o melhor que vocês puderem agora. Fechou? Terminamos nossa aula aqui, senhores. Já já voltamos com mais uma aula de língua portuguesa e continuação de verbos. Tamo junto.